Tomar um cafezinho. Você gosta de café amargo? Eu gosto de café amargo. Eu aprendi a tomar café amargo, né? Aprendeu? Aprendi a tomar café amargo. Você aprende as coisas, né? Gozado, né? É tudo questão de aprendizado, né? E você acha que para aprender você precisa o quê? Somente uma pessoa para te ensinar, uma pessoa, ou você simplesmente pode estar aberto àquilo? Primeiro você precisa entender o que significa aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa. Eu aprender a ler e a escrever. Eu acho que primeiro vem de aceitar que foi definido uma regra. O aprender tem a ver com isso, não é? É que foi definido um padrão. Sempre que você tem um padrão e a pessoa, eu quero aprender a gravar, eu quero aprender a gravar uma música. Você trabalha com essas coisas, eu desde criança eu vejo você assim. Como que eu faço tal coisa? Eu preciso estar no papel de quem tem interesse. Isso vai ser um benefício para mim de alguma forma. Muitas vezes a gente vê que na verdade o ensino é o contrário. O benefício ele está em superar isso aqui para você chegar em algum lugar e não necessariamente aprender aquilo. Então o aprender a tomar café que eu digo é assim, eu me acostumei com o processo. Que nem quando eu aprendo a falar português, quando eu nasço no Brasil, eu falo em português porque eu aprendi porque eu tive a necessidade, eu fui obrigado, não obrigado, mas senão eu não tenho escolha. Aí a pessoa vai querer aprender outra língua, aí eu vou estudar o inglês, aí eu não aprendo inglês. Porque você não está vendo o benefício em saber daquilo, na verdade você quer aprender o inglês para trabalhar num lugar melhor. Então o problema já está aí, você não se interessa no inglês, logo você não vai aprender o inglês, as maneiras do inglês, o jeito do inglês. Você não vê valor naquilo. Se você não vê valor nesse seu aprendizado, eu já tive a oportunidade de estudar escola estadual, escola particular, né? Logo no final da minha educação eu tive essa oportunidade e foi onde eu tirei muita coisa da cultura, daquilo que a gente não tem dentro das outras escolas públicas e tudo mais, que infelizmente não tem, que a gente sabe isso. E nessa outra escola eu vi também que tinha todo esse outro mundo. Mas se eu não tivesse interesse, muita coisa eu não aprendi naquela época. Eu lembro daquela época que eu ouvi o professor falar disso, mas eu lembro também que eu não estava vendo valor naquilo. Para mim o valor estava em fazer meus amigos darem risada, para acabar logo, chegar a hora do recreio para a gente poder tocar violão e cantar e fazer. Quer dizer, existia a oportunidade do aprendizado, mas eu não podia dizer que eu estava aprendendo. Eu ia para a escola, mas eu não estudava. Hoje eu acordo, eu leio uma notícia, eu faço alguma coisa no tipo, eu leio um livro, e ou eu te faço uma pergunta, você está mexendo nas coisas aqui, eu tenho interesse em saber como é que faz uma solda, ou coisa do tipo, e aí eu vou olhar você fazendo aquilo, e eu estou vendo um benefício nisso. Então se a gente não vê benefício, isso vale para tudo, né? Sim. Se eu não ver um benefício, e o problema é esse também, é o ego, é a ideia cara, se eu não ver o que eu ganho nisso, às vezes eu não faço algo que pode ser bom para você. Então a gente tem que ver também o quanto isso é cultural, o quanto isso é humano e o quanto isso é realmente uma forma de sobrevivência distorcida aí, que eu estou pensando em mim o tempo todo, e são limites, né? São limites dentro dessa ideia de que eu possa querer tanto essa ideia do aprendizado também para você, que eu deixo de me importar aquilo que você realmente quer aprender, que é o que acontece nas escolas. Então também tem esse outro lado. Eu estava interessado na época que eu ia para a escola também, eu não aprendia por causa de... Não estudava o que eles falavam por causa disso, porque eu tinha outro interesse dentro de mim. Eu queria saber como eu editava um filme, como eu fazia uma trilha sonora para alguma... Era isso que me importava. Ou como eu pegava meus amigos e gravava a música deles ali. Era isso que eu achava legal. Isso eu podia também ter um preparo nessa época. Se você tem uma atenção a mais pra mim e fala, poxa, o menino ali, ele gosta de... Não, negócio, aqui dentro de casa eu sempre tive isso, mas... É normal você ver na rua o contrário disso, né? A pessoa, às vezes ela quer cantar, você não quer que ela aprenda... Você não quer que ela aprende. Você não quer que ela aprenda, porque o processo de aprender também é chato. Ele lida com erros, e aí a pessoa que quer estudar um saxofone do seu lado, não quero ficar ouvindo...
Violão, quero aprender a tocar violão e fica aquele som horrível aqui. Não tem como você gritar baixo. Exatamente. Não tem como você gritar baixo, não. Você quer tocar bateria e você é só esse fica negócio. Fica só no tac. Ai meu Deus, não para esse negócio aí. Mas você acha que a questão de que você aprendeu a tomar café amargo teve algum interesse em saber o gosto que eu sinto também? O mesmo sabor? Seria isso? Não ou sei. não? Eu acho que essas Porque coisas você poderia. O coisa. café eu comecei a fazer sem açúcar. E você pode pôr o café. Agora quem faz o café com açúcar, quem gosta sem açúcar, não dá pra tirar. Não. Então aí fica uma coisa meio impossível. Você faz o seu ou você é obrigado a tomar o café com açúcar. Tá. Né? Mas já que você tinha a possibilidade de colocar o açúcar para adoçar o seu café, você achou melhor experimentar, né, sem açúcar. Acho que dá para aguentar. Os dois primeiros golinhos fica muito amargo. É que foi me apresentado assim, isso aqui é café. Quando você apresenta tem café e tem açúcar, aí talvez eu pensasse, eu vou fazer o meu café com açúcar. Eu não sei porque não foi o que aconteceu. Mas foi me apresentado o seguinte, isso aqui é o café. Se você quer tomar café, é assim que você toma café. Hoje em dia, quando eu tomo café sem açúcar. Então, o que eu acho disso? Não é sobre as opções que você oferece para a pessoa. É sobre a realidade. Quando eu estou experimentando algo pela primeira vez, por exemplo, estou aprendendo a lidar com aquilo, eu preciso entender a realidade daquilo. E quando você é criança, a realidade é simples. Esse é o café, meu pai bebe café, eu relaciono o meu pai e o café. Sim. Sempre que meu pai está fazendo café, eu sei que eu posso me aproximar dele, ele vai estar tomando um pouquinho de café e ele vai deixar um pouquinho que esfriou para mim aqui, para eu ter aquela experiência. Então, primeiro eu não estou aprendendo, primeiro eu estou tendo a experiência. Experimentando, né? Está experimentando, você está fazendo assim. Grande parte, eu acredito, do aprender é o estudo. Você não tem como aprender se não estudar. E o que é estudar? Um dia eu tomei café amargo, outro dia eu tomei café amargo, e aí outro dia eu tomei café com açúcar. Fui na casa da minha avó, ela fez o café, eu me interessei em tomar o café puro, que até então era com leite, né? Que era um pouquinho de café. Já tem, porque eu comecei a tomar café cedo também. E aí o café tava com açúcar e eu tomei e já foi aquele negócio de... O estudo tá acontecendo dentro de Tipo, não é o normal. Não é o normal. Quando a gente fala que tá errado, é isso que a gente quer dizer. Dentro do... O meu sistema acusou uma mudança dentro dos meus sentidos. É tipo quando você está tentando aprender matemática e você não aprende matemática. Por que você não aprende? Porque você não está acompanhando a evolução natural do porquê você vai ter unidade. Eles tentam ensinar para você assim, mas eles não explicam o que é isso que estão fazendo para você. Eu vou aprender por unidade. Se eu tenho uma maçã e você tem uma, a gente está aprendendo sobre unidades. Mas não é... a ideia é você não está explicando por que o 1 é o 1 e o 2 é o 2. Este é o problema. E aí para mim, a minha mente que é muito... Ela sempre se apegou nos detalhes que dificultam uma coisa até meio paranoica, se você for pensar. Sim. Porque, eu quero entender o porquê que o número 1 ele parece isso e o 2 é assim. Isso. E até eu aprender isso, eu não tinha base matemática. E depois eu comecei a aprender. O número 1 é assim porque ele tem um ângulo. O 2 ele é assim porque ele tem 2 ângulos. O 3 ele é assim porque ele tem 3 ângulos. E o 4? Você pega o 4 original, lá o desenho que era feito mesmo dentro da ideia da aritmética, lá quando ela foi desenvolvida, era isso que eles representavam. Eles representam o número de ângulos para dizer quantas quebras naquela unidade tem. Tem uma quebra. Tem 2 quebras, é isso que quer dizer, em uma unidade tem. Aí eu aprendi a ver isso e hoje eu lido com matemática diferente, mas disso eu já tinha saído da escola, então quer dizer, não era mais tempo de eu voltar para essa base aqui que eu tinha também e saber que eu tenho todas essas coisas que eu posso trazer. Por exemplo, a ideia do café, só de saber como o café foi inventado eu aprendi, foi descoberto, eu aprendi a saborear o café diferente. Tipo assim, como foi o primeiro café
Isso, não é isso? Isso. E o porquê que ele existe. Isso. Ah, mas isso tudo é tudo. Mas o nosso tempo, ele é feito de. A vida ela é feita de você completar esse tempo que a gente está tendo com a experiência de ter a experiência, certo? Não é simplesmente você nasceu em 1992 e de 92 para cá todos colocam açúcar no café. Eu vou colocar você no também café. vai colocar, porque, tipo assim, domingo de manhã vai todo mundo para a igreja, porque isso já se faz há 500 anos, já é uma tradição. Dia de Natal vamos dar presente, porque isso aí já é antigo. Quem é o Papai Noel? Eu não sei, é um velhinho, sabe, esse tipo de coisa, né? Então, o aprender tem a ver com você tanto saber de uma nova cultura, quanto de você também analisar se aquilo está correto, né? Você podia ter aprendido a tomar café puro, mas com açúcar, como eu aprendi. Isso. Eu desde criança, sempre quando fui tomar café, tinha o café, todos eram com açúcar. Uns mais fortes, outros mais fracos, mas sempre com açúcar. Um dia, eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim, colocando açúcar, eu colocava 2 saquinhos de açúcar dentro de um pouco de café, de um copinho de café. E a pessoa falou assim, por que você põe tanto açúcar assim no café? Eu falei, costume, né? Eu não consigo tomar café sem açúcar. E essa pessoa falou assim, não, mas tira o açúcar, eu tomo 100. Eu falei assim, você está brincando? E essa pessoa colocou um tanto de café, mais ou menos assim, uns 2 dedos, e tomou de boa, sem fazer careta. E eu falei, caramba, como é que eu posso fazer um negócio desse aí? Não dá. Só que o meu interesse pela saúde, ele é bem acentuado. Eu gosto de coisas saudáveis. Então eu falo assim, o açúcar não me faz bem. E o café original, ele não tem açúcar, né? O café é a água e, né? Até qual é o sabor do café? Isso, qual é o sabor do café? Então eu peguei e comecei a fazer aquela... Você teve que aprender a tomar ele sem. Pegava o café sem Então açúcar. aí você pode falar que você aprendeu a tomar café assim. Eu posso usar outra palavra então, porque eu não aprendi a tomar o café assim. Sim. Eu comecei a tomar o café assim. Você aprendeu isso. Por isso que eu comecei a falar para você desse negócio do café, mas aí a gente vai para a escola ou para esse outro tipo de aprendizado que realmente é algo que você tem que colocar na sua cabeça. Então tem duas formas de aprendizado, né? É imposto. De certa forma. É que assim, até você vê que não é imposto, porque eu acho que o imposto ele parece criar uma barreira aqui, uma parede, e ele te bloqueia de conseguir outra coisa. Sim. Então é por isso que você tem que pular esse negócio, você tem que quebrar, você tem que... Tá, eu vou passar por isso não vai entrar em mim. O aprendizado ele entra em você, ele não tem como você impor aprendizado. Sim. É aí que tá. Se você não se permitir trazer isso para dentro de você... Tipo assim, o aprender imposto, que é aquele da escola, você precisa saber a tabuada, você tem que... Isso é um aprender imposto, isso que eu estou querendo dizer. Isso, é imposto. E aquele que você... participa. Por si só. Você participa. O aprender por si só, porque você se vira, que nem você falou a respeito de soldar uma peça, solda eletrônica, de você começar a beirar um lugar que trabalha com eletrônica para você ficar ali. Esse tipo de então que é o interesse. Então a gente pode falar que as duas coisas têm a ver somente com o processo. Sim. Somente então eu me processo. permiti entrar no processo de tomar café sem açúcar. Assim como você. Sim. O aprender é a mesma coisa. É só participar do processo. Sim. Se eu... Abrir o seu coração, o seu pensamento. Por que criança aprende mais fácil? Porque ela participa mais do processo. Sim. Então é mais sobre isso. Se a gente mudar a palavra, a gente já vê uma possibilidade diferente dentro dessa. Porque a gente não vê mais só sobre adaptação também. Porque primeiro você aprende a língua, não é aprender. Você processa a língua, vamos falar assim, para você se virar. É sobrevivência. Sim. Mas e depois? Eu tô numa sala, tem um piano ali, eu sou criança, eu não toco, mas tudo, toda hora que eu passo, eu vejo as teclas, ninguém me falou. Eu sei que é para apertar aquilo ali. Sim. Já está no seu inconsciente. Eu sei que é para apertar. E ainda passa a minha avó e fala, não aperta. Aí fudeu. Começou o processo. Porque o processo tem muito a ver do porquê.
E o processo ele é circunstancial, que nem quando você está programando algo no computador. Eu não trabalho com programação, mas eu sei que é assim. Existe um código que chama se. Se você apertar Enter, tal coisa acontece. Se você apertar X, então é esse código. No inglês eles escrevem if, literalmente se, e tal coisa, e o comando. Eu não sei comando nada, mas é tudo circunstancial. Se tal coisa acontecer, tal coisa tem que acontecer. E o nosso cérebro funciona assim, por isso que a gente desenvolve uma máquina, por mais que ela seja binária, que ela só tenha o 1 e o 0, ela pensa como a gente pensa. Sim. É lógica. Então a lógica ela vem da gente, ela não vem da máquina. É que a nossa lógica ela é muito mais voltada para o natural, porque ela é milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse processo nosso do aprender é que se eu soldar aqui e o ferro não está quente o suficiente, ele não cola. Ou se eu não pingar direito aqui esse negócio, Isso. tem muita coisa dentro desse processo, desse si. E é daí que vem o aprendizado. E se você cancela esse processo, se você se bloqueia para esse processo, você não aprende. E quando você quer chegar a algum lugar, algum aprendizado, você nunca vê dificuldade, né? Isso. Por exemplo, você falou, eu quando eu aprendi a soldar, a gente está voltando de novo no soldar, que foi um exemplo que você deu desde o começo, para mim foi muito difícil aprender a soldar. Pegava um fio aqui, outro fio, quando eu aprendi a mexer com eletrônica, enrola um fio no outro, coloca o ferro de solda e coloca o estanho, né? A solda ali que a gente fala, é um estanho, ali em cima, e eu não sabia, a minha solda ela ficava opaca, ela ficava esfumaciada, ela não grudava, ela não ficava boa. É aquela solda fria que as pessoas falam, né? Tem circuitos que às vezes você está assistindo uma TV ou está curtindo um som e para. Ué, por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Aí você leva no técnico, o técnico dá uma olhadinha, a primeira coisa que o técnico vai olhar é mau contato. Mas parou do nada, né? Não está funcionando. Mau contato. E depois ele vai ver solda fria. Ele pega a placa de circuito, dá uma olhadinha, joga uma luz. Aquela que não estiver brilhando ali, ela é solda fria. A gente tem até uma lupa, né? Circuitos pequenos assim. Dá uma olhadinha, essa solda aqui tá fria. Porque de tanto esquentar, por exemplo, a saída do transistor, a saída do circuito integrado, ele acabou fazendo aquela solda ficar fria, chama solda fria, que ela não dá o contato. Por mais que esteja o pino, esteja ela por cima, ela não está relando ali no pino. Tá. É interessante, né? O que você faz? Você pega o sugador, o ferro de solda, junto com o sugador, tira aquela solda fria, coloca a solda nova, liga e funciona. Uma coisa simples, mas precisa saber. Para uma pessoa saber, para chegar até esse ponto dele saber isso, ele teve que aprender a soldar, teve que aprender a tirar a solda, teve que aprender o que é solda fria, o circuito. Ele tem que entender o que é contato. A pessoa não pode ter preguiça, de chegar até ali, né? Eu não tenho preguiça. O que tiver que fazer, que nem você falou sobre o piano, o que tiver que fazer, eu vou fazer, porque eu quero tocar esse instrumento. Isso. E isso que é o importante. Você fala assim, mas você, para isso, aí vem o pai e a mãe falando sempre, colocando, vê que você está com vontade, né? Já manda você tem que tirar nota boa na escola. Sim, porque daí se torna um sistema de recompensa. Por que eu vou me formar? Porque daí eu posso ter um carro e eu posso sair à noite. Sabe esses negócios? Sim. Não é ninguém vai me dar um carro, não. Eu vou ter a idade de responsável. Sim. E se eu fizer isso antes? E se eu puder começar? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, profissionalmente. Sim. Profissionalmente, não forçado. Profissionalmente. Então eu tenho 27 anos hoje, já fazem 12 anos que eu sou um profissional. 12 anos. Então o que eu posso falar disso tudo? O que me foi imposto logo que eu nasci foi que assim, essa é a vida. Então desde que o momento que eu abri o olho, esse é o café. Essa é a vida, isso aqui é um trabalho. É assim que você faz.
Então quer dizer que dentro disso tudo existe, essa é a solda, é assim que você solda. Mas eu também fui apresentado a ideia de que assim, é assim que solda. É assim que bebem café. Mas ó, tem um negócio ali que chama cappuccino, Tom. Você quer experimentar? Cappuccino? O que é cappuccino? É um café também. Mas é diferente. Ó, deixa eu fazer pra você. Aí você pega e bebe. Eu me permiti participar de um processo de aprender uma coisa nova. Agora eu sei o que é um cappuccino. Sim. Agora eu sei que café é um ingrediente. E eu sei que a partir desse desenvolvimento, e a partir do café como ingrediente, a gente tem outras coisas. E com isso eu posso um dia pegar um café e estar bebendo, e eu posso tomar um drink, alguma coisa, e eu posso pensar, e se eu colocar café aqui? Porque agora eu sei que ele é um ingrediente também. Sim. Então, se eu não me permitir participar desse processo todo, que é a vida eu não estou vivendo, logo aquela ideia de que viver, aprender, eu nem sei se existe essa frase desse jeito, mas você tem isso inconsciente. Quando eu falo pra você, você fala, não, é verdade. Por quê? Porque é só o que é. A ideia de tentativa, ela não justifica erro. O que erro significa dentro disso? Porque aí é que tá, se você coloca benefício pra mim tocar o piano, pra eu tocar o piano, se você coloca, tá, então você vai tirar nota boa e você vai poder tocar piano. Quando existe isso, existe alguma coisa do outro lado também, que é o que impede as pessoas de aprender, que são as penalidades. Sim. Penalidades, uma penalidade é exatamente o portão que fecha a ideia do processo, o caminho do processo de acontecer. Porque ela faz você perder o interesse por aquilo, porque ela joga um peso nas suas costas. Logo, se você está com uma dor no braço, você não tem como pensar no que eu estou falando aqui, porque tem um outro foco. O processo ele precisa de foco. Né? O que é o erro? É perder o foco. O que é o pecado? É perder o foco. Como assim? A palavra pecado significa errar o alvo. É literalmente isso. Sim. Você pega lá de onde veio a ideia do pecado, lá das escrituras, e de onde veio essa palavra, que língua falavam na época, e você vai ver que ela significa aquilo, errar o alvo. É um termo de arqueiros da época da Grécia lá, que o pessoal usava, e isso foi levado para as traduções. Quer dizer, você pegava a flechinha, fazia assim, o cara falava, ih, pecou. Errou o alvo. Quando você tem algo dentro de você e você fala, eu fiz algo errado, quer dizer que você tem dentro da sua moral que a ideia era outra ali. Aí eu tô com uma pessoa e eu dormi com outra, fiquei com outra, eu pequei. Claro, o seu alvo era ali e você fez isso aqui, ó. Então você erra. Só que se existir uma penalidade para o meu erro, eu vou deixar de ver o alvo. Eu vou deixar de focar no alvo. A respeito do piano, de aprender o piano. Então, seria o passar ou ter notas boas seria uma dificuldade para você não aprender? Na verdade, eu vejo assim, é que você começa, dependendo da força desse processo, da vontade de aprender, ou de como você relaciona o sabor das coisas com as experiências, esse tipo de coisa, pode ser que essa pessoa que esteja querendo aprender, ela pode pegar a raiva do piano, só para estudar e agradar os pais, ou ela pode pegar a raiva dos pais e nunca mais querer abrir um livro, só para tocar o piano. E assim, isso desenvolve várias problemáticas dentro quando você cria esse... Por isso que o nosso sistema de ensino, não o nosso, Brasil, o nosso sistema de ensino no mundo, ele não é bem pensado, na maior parte pelo menos, porque ele não tem a ver com esse processo exploratório interno. Eu explorando o mundo, não alguém me explorando, não alguém explorando aquilo que eu sou capaz de fazer, de criar. Porque você pode treinar seres humanos para com 12, 13 anos eles estarem pensando nos problemas do mundo. Eu fiz isso, é claro que eu não pensava nos problemas do mundo, os problemas do meu mundo eu já fazia. Eu não pensava nos problemas do mundo, mas era o meu mundo. Mas eu já pensava nos problemas. E se eu errava o alvo, eu tentava entender o porquê e eu não queria esquecer o foco. Eu não queria esquecer da minha mira. E é isso que a gente faz quando a gente cria esses bloqueios, eu acho, penalidades desnecessárias. Eu cresci sem
aquele negócio, eu já não tinha videogame, mas eu não tinha esse negócio, vai ficar no seu quarto agora porque você fez uma cagada, você fez uma merda. Não, senta aí, você vai continuar vivendo, você vai viver sabendo que você fez uma merda. Desculpa a palavra, eu esqueço que está sendo filmado. Vai jogar videogame, mas você vai ter o peso de que você quebrou. Você vai ter, bicho. Você magoou um ser humano. Seu amigo. Isso. Então o erro tá aí. Não, todas as suas coisas que você tem tá aí. O castigo não é isso. E eu vejo também a respeito de aprendizado, eu vejo que as pessoas antigamente saíam bem mais cedo de casa por conta de os pais já começavam a dar tanto serviço, tanta imposição para os filhos, que os filhos acabavam, eu não quero mais capinar algodão, eu não quero mais colher café. O pessoal trabalhava na roça, não queria mais saber fazer dessas coisas. Então, logo cedo o menino já fala, eu não vou querer ficar ralando milho aqui não. Ou nem só por isso também, às vezes é aquele negócio de... Eu vivo dentro de um sistema e você me coloca dentro desse sistema. Tem que acordar 6 horas da manhã e tem que ter tomado café e tem que ter ido trabalhar. Bicho, eu não suporto isso, então eu vou mudar de casa. Sim. Hoje em dia é muito mais o contrário, porque dorme até a hora que você quiser. Assim, eu vejo as pessoas sendo assim. Sim. Não precisa trabalhar não, eu pago para você estudar aí até você... E antes você tinha que trabalhar... Eu acho, né? Pra você viver. Sim. E hoje você vive pra você dar a sua vida toda, e aí você se forma, e aí você passa muito mais tempo. Assim, tudo é pra você conseguir um mísero trabalho. Tipo, peraí, você não pensou, você quer ser... eu quero ser fotógrafo. O que você vai fazer? Eu vou fazer faculdade. Cara, você não devia estar fotografando, não? Só. Mas cadê a sua câmera? Quando eu me formar, minha mãe vai me dar no dia que uma editora me contratar, eu vou escrever um livro. Você fala, não, peraí, cara, tá errado. O seu trabalho, se você sente que é escrever um livro, escreve o livro. Esse é o seu trabalho.